Olá, esse é o Caminhos do Espiritismo e nós estamos aqui dando sequência ao estudo do Livro dos Médiuns. Então, primeiramente, vamos nos ligando àquilo que nós acreditamos para tranquilizar o nosso interior, com o objetivo de que, nesse momento em que estamos estudando junto, possamos ter o maior aprendizado possível nessa jornada de autoeducação. No dia de hoje, nós estamos aqui com a Suzy Leão. A Suzy é membro do Sejus, é ativista, é ambiental, é espírita, e nós vamos conversar sobre o capítulo 16. Deixa eu só pegar a cola aqui, dos médiuns especiais. Tudo bem, Suzy? Tudo bem, Carla? Tudo bem. Tudo bem a todos e todas que estão nos ouvindo, um abraço. E vamos lá, que o estudo é longo, Carla. Esse capítulo é longo. Tá bom, podemos começar. Então, Podemos. Carla, dos médiuns especiais é o capítulo 16 do Livro dos Médiuns. Basicamente, o Kardec faz aqui um manual explicativo para quem deseja ou para quem está praticando a mediunidade. E aí ele cria categorias. O Kardec, sempre bem sistemático, ele criou muitas categorias e ele definiu essas categorias. Antes da gente entrar nas categorias, eu separei um parágrafo aqui que eu acho muito importante, e é bem rapidinho, é um parágrafo curtinho. Ele falando sobre os pontos em que nós deveríamos nos ater. Aí ele diz, a respeito dos médiuns: outros servem mais facilmente de intérpretes aos espíritos moralistas. Numa palavra, qualquer que seja a maleabilidade do médium, as comunicações que ele com mais facilidade recebe trazem geralmente um cunho especial. Ou seja, cada médium tem a sua vocação, né? Alguns existem muito, mesmo que não saem de uma certa ordem de ideias, e quando destas se afastam, só obtêm comunicações incompletas, lacônicas e não raras vezes falsas. Espíritos também se comunicam mais ou menos preferencialmente por tal ou qual médium intermediário de acordo com as suas simpatias. Uma vez, uma pessoa me perguntou onde é que eu tirei que existe essa questão de simpatia entre o espírito comunicante e o médium, que serve de instrumento. O livro dos médiuns, ele está repleto de citações dessa questão da simpatia que existe para facilitar a comunicação ou para impedir a comunicação, né? Então, a simpatia, ela é altamente importante. Eu conheço pessoas, por exemplo, que trazem espíritos, né, importantes, como, sei lá, Pestalozzi em psicografia, Maria Montessori e tal, e é claro que é uma questão de sintonia, não adianta eu querer trazer uma psicografia e escrever um livro sobre Pestalozzi, eu não sei nada, eu sei o básico. A Pestalozzi vai até se irritar comigo, né, falar, pelo amor de Deus, tira essa mulher que ela tá muito atrapalhada, né, então tem muito isso, dessa sintonia. E muitas vezes, Carla, a sintonia moral, ela até é mais importante do que a sintonia intelectual. Existem médiums que são realmente muito simplórios, digamos assim, intelectualmente, né? Mas com um grau de moralidade muito alto. E aí, os espíritos, até espíritos superiores, eles fazem um esforço a mais para poder fazer a comunicação por intermédio desses médiums, mesmo que para eles seja mais complicado, porque o médium muito simples, ele não tem nem vocabulário, né? Então, é muito mais difícil para o espírito, mas eles até preferem, né? Do que pegar uma pessoa, digamos assim, até intelectualizada, mas com um grau moral bastante duvidoso, né? A gente tem, hoje em dia, e isso é uma coisa chocante até, a gente tem médiums muito preparados, digamos assim, muito com uma
escola de mediunidade, né, assim, uma cancha de mediunidade muito grande, mas médiuns que estão demonstrando que possuem um caráter, uma moralidade frágil. E aí, nesse ponto, é que nós vamos encontrar o problema das comunicações. Esse ponto, esse caráter, essa moralidade frágil, esse caráter pouco ético, vai atrair para esses médiums espíritos também agressivos, violentos, prepotentes, vaidosos, né? Que vão... A história daquela mensagem dita que rolou em vários grupos espíritas do Salvador da Pátria que viria no cavalo branco e tudo mais, né? O tal do venerando. Ah, Deus me livre, o venerando. Olha, tá vendo, venerando do governo. Exatamente. Olha o buraco que nós entramos, né? Então, essa falta de cuidado, essa falta de atenção com as mensagens são muito... Aqui, ele coloca o seguinte, antes de passar para as descrições, porque eu não vou falar de cada uma delas, a gente pode até escolher algumas mais importantes que tu acha importantes, porque senão a gente não vai conseguir fazer num programa só e para fazer o nosso programa mais curtinho. Aqui ele coloca o seguinte, que existem 3 coisas muito importantes quando a gente está querendo identificar ou analisar uma comunicação. A primeira, tentar identificar a natureza do médium, né? A natureza moral, a natureza intelectual desse médium que vai servir de instrumento. Depois, ele diz que nós precisamos também ficar atentos à natureza do espírito que se manifestou. E atentos à natureza, às intenções daquele que está perguntando ao espírito. Porque na época do Kardec, normalmente era assim, o médium recebia a mensagem, né, a mensagem mediunicamente, e um assistente fazia as perguntas para o espírito. E aí eles iam tomando nota. Então, tudo isso precisa ser analisado. Com quem é essa pessoa que está fazendo as perguntas? Com que intenção ela está fazendo essas perguntas? Qual é o sentido? Porque senão eles vão atrair para essas manifestações espíritos zombeteiros, que vão dizer o que eles querem ouvir de forma sarcástica, vão tirar mesmo, vão rir, vão brincar, né? Com essas pessoas que estão de forma antiética, arrogante, vaidosa, chamando espíritos para determinada tarefa. Bem, depois ele coloca que os 2 tipos mais fortes de mediunidade são aqueles de efeito físico, que a gente acha até tem um vídeo feito a respeito da mediunidade de efeito físico, e os de efeito intelectual. Depois ele esquematiza as espécies comuns de médiums, espécies comuns a todos os gêneros de mediunidade, tá? Que são os médiums sensitivos, que são aquelas pessoas que percebem a presença de espíritos, né? Não precisa ver, não precisa ouvir, a pessoa simplesmente sente, né? Entra em um ambiente e percebe a atmosfera espiritual daquele ambiente. Eu não sei, tá escura aqui minha salinha, eu acho, mas vai ter que ficar assim, Carlinhos. Tá. Tranquilo, vamos assim. Vamos assim. Os médiuns delicados ou muito sensitivos, que são aqueles também que percebem quando um ambiente tem ali alguma presença espiritual mais pesada, mais sofredora, ou um mais elevado. Esse médium, então, é o delicado. A recomendação que o livro nos dá aqui é que esses médiums sensitivos e os médiums delicados não entrem numa sala de trabalho mediúnico para incorporar, para receber espíritos muito sofredores, porque esses médiums iriam também entrar em sofrimento, desgaste físico, né? Temos os médiums naturais ou inconscientes, que são aqueles que recebem comunicação mediúnica a qualquer momento. Estão lá no ônibus, daqui a pouco recebe uma comunicação mediúnica. Estão no metrô,
estão recebendo uma comunicação mediúnica. Esses médiums inconscientes, isso é uma coisa que atrapalha um pouquinho a vida da pessoa, né? Atrapalha. Os médiums precisam buscar assessoria, precisam buscar ajuda, precisam buscar um local onde eles possam frear essa questão inconsciente da mediunidade. Eu conheço pessoas que tiveram, inclusive, problemas de saúde, de cair no meio da rua, enfim, Sim. Tem várias questões por conta desta mediunidade que acaba não sendo trabalhada. Agora, também, né, Suzy, é bom a gente dizer o seguinte, porque aí a pessoa, às vezes, procura uma casa espírita, aí a casa espírita fala assim, você tem que fazer 1000 anos de curso. A pessoa, às vezes, não consegue fazer o curso e continua tendo problema. Ou então ele vai em outro, ela vai, faz os 1000 anos lá de curso que obrigam a fazer, e daí, depois que ela termina, dizem para ela assim, olha, não, mas agora você vai poder exercer comedidamente esta mediunidade, porque a gente tem que pegar a autorização, não sei do que, não sei do que. Então, transformam uma coisa que é natural em algo extremamente burocrático. E a pessoa continua tendo problema. Ela continua desmaiando, sentindo mal, ela continua sentindo os espíritos. Eu mesma, se eu não exercito a minha mediunidade, eu tenho questões importantes. Então, assim, é importante a gente desconstruir também esse monte de mitos, né, que tem em torno dessas questões. Sim, Carla, sim. Eu já passei por situações assim, não comigo pessoalmente, mas já vi pessoas conhecidas, amigos e amigas meus, passarem por essa, quase que um obstáculo após o outro, parece que é para a pessoa desistir mesmo, né? A dica que eu dou, eu acho que é uma forma da pessoa, digamos assim, enfrentar esse tipo de burocracia. Se oferece para ser voluntário no passe coletivo, se oferece para ser voluntário na biblioteca, se oferece para trabalhar ali, de alguma forma, para estar ali. E aí vai sendo aquela pessoa chatinha mesmo, que vai ficando ali até conseguir. Infelizmente, eu acho que é na base da insistência. É na base da insistência. Que a gente vai combatendo ou enfrentando esse tipo de retranca, né? É complicado, mas é uma forma. E daqui a pouco, até por isso que muitos acabam se sintonizando bem com um terreiro de umbanda, né, do candomblé, que daqui a pouco acabam sendo acolhidos ali. E a sua mediunidade pode ser exercida ali. Não tem muita regra, né? Porque colocam tanta regra que a pessoa fica... A gente não precisa dar algumas casas, principalmente, precisam dar uma refreada nisso, realmente. Bem, depois ele coloca as variedades especiais para os efeitos físicos. Isso aqui, Carla, nós já tínhamos falado naquele outro vídeo, que são os médiuns tiptólogos, os médiuns motores, médiuns de translação e suspensão, são aqueles que levitam móveis, os de efeitos musicais, os médiuns de aparições e os médiuns de transporte, médiuns noturnos, são os que só funcionam no escuro. Tem alguns médiuns, principalmente quando é médium de efeito físico, porque a questão do ectoplasma, para muitas pessoas, ela funciona bem à noite no escuro. Bem, médiuns pneumatógrafos, são aqueles que fazem escrita direta. Escrita direta não existe mais, eu não tenho mais registro de escrita direta. Na época, século XIX, isso era usado muito como prova mesmo. As coisas aconteciam muito para deixar testemunhado, deixar marcado, deixar provado, né, que era feito várias vezes, várias experiências em vários locais, a coisa da escrita direta. Né, de tu fechar um papel, botar no envelope, botar dentro de um lugar, e daí abre aquilo tudo, e daí lá dentro está escrito alguma coisa. Os médiuns curadores são aqueles das imposições de mão, né? E por isso que a gente precisa também desmistificar a coisa da cirurgia, né? Aquela com corte,
aquela que é muito mais para fazer um show, né? Um show midiático e para que muitas pessoas até consigam fama, porque não há necessidade da cirurgia com corte. Os médiuns curadores, pela simples imposição de mãos, eles exercem a sua mediunidade. E não são eles que curam, é o espírito que vai curar por intermédio deles, né? Eu faço isso aqui direto, assim. Agora tô precisando fazer para mim também. Eu ponho a mão, né? Eu vou sendo o paracetamol das pessoas, vou ajudando, porque não sou eu, né, que faço isso. Sim. Mas você sente até a mão bastante quente, você sente quando está sendo envolvida por mediunidade de cura é um tipo de mediunidade de efeito físico. Ela é uma mediunidade que precisa, para ser exercida, precisa de ectoplasma e tudo mais. Então, ela dá, sim, um desgaste físico. Então, realmente, depois de um exercício de mediunidade, depois de uma atividade mediúnica, precisa de repouso, precisa de silêncio, precisa de um momento contigo mesma, para o teu corpo físico se reequilibrar, ficar mais tranquilo, mais sereno. Médiuns excitadores são as pessoas que têm o poder de, por sua influência, desenvolver nas outras a faculdade de escrever. Então, na verdade, é um médium que vai excitar num outro a mediunidade para que ele escreva, né? Então, é bem complexo até esse aqui. Bom, depois dessas categorias, ele vem para os médiuns especiais para efeitos intelectuais e aptidões diversas. Um médium que faleceu há pouco tempo, que foi o Gasparetto, era um médium completo. Ele era um médium de pintura, um médium de escrita, um médium, de desenho, ele realmente era um médium de efeitos especiais, efeitos intelectuais completo. Então, esses médiuns especiais para efeitos intelectuais, eles são divididos em vários tipos. Médiuns audientes, aqueles que ouvem os espíritos. Médiuns falantes, aqueles que vão falar. O espírito vai falar por ele. Muitas vezes ele muda o tom de voz, ele muda o sotaque, ele muda a língua, né? Muitas vezes ele muda... Opa, caiu aqui. Ele muda completamente a pronúncia. Esse é o médium falante. O médium vidente. Ai, meu Deus! Tá vivo! Às vezes esse fone me incomoda, ele acaba caindo. Recentemente, né, eu tive Eu vou arranjar um de lapela. Eu tive uma experiência de uma criança que se manifestou, mas ela quis fazer, não é que ela quis, normalmente os espíritos se manifestam em português, essa aí só conseguia em alemão, né, falar. E assim, por mais que a gente esteja preparado muitos anos dentro da mediunidade, a gente saiba que isso pode acontecer, é sempre chocante, né, porque se fala assim, puxa vida, né, mas olha mesmo que não depende de mim, né, porque por mim eu teria falado em português, embora eu entenda o alemão, eu teria falado em português, mas aí não adianta, a criança já entrou dizendo socorro, socorro, socorro em alemão, né, que é Hilfe, 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 e ia. Então, aí você, parece que você fica ainda mais percebendo essas relações aí que o Kardec tentou esquematizar e dizer para a gente, olha, é um quadro sinótico, não é que tem que ser sempre assim, eu estou organizando para vocês conseguirem entender o que acontece. Exatamente, exatamente. Ele tentou simplificar a vida. Na verdade, foi um ato, assim, de generosidade do Kardec, de se dedicar tanto, de uma forma tão detalhada e tão demorada e tão completa, para deixar um manual, né? Isso aqui é um manual de execução, de como fazer, de como executar, de como exercer qualquer tipo de mediunidade. Então, daí então, os falantes, os videntes, são aqueles que vão ver os espíritos, né? Os médiuns inspirados são aqueles que quase sempre os espíritos sugerem ideias, né? O espírito chega e sussurra
para esse médium algum tipo de ideia. Então, ele tem uma inspiração. Os médiums de pressentimento, muitas pessoas têm esse tipo de mediunidade, muitas pessoas têm e muitas pessoas não prestam atenção nesses pressentimentos, né? Os médiums proféticos, que é uma variedade de médiums inspirados e com pressentimentos, mas daí também eles muitas vezes vão tecer alguma coisa a respeito do futuro. A gente só tem que ter cuidado, porque daí a vaidade pode falar muito alto e a gente vai ter aquelas coisas, né? Tipo, agora o que está rolando, que eu não aguento mais ouvir a tal da data limite, né? Que já passou e as pessoas ainda conseguem falar. O ano que vem vai ter de novo. Tanta data. O ano que vem, presta atenção que vai ter de novo. Eles vão transferindo a tal da data limite. Fim do mundo anunciado, então é todo ano, né? E quando começa, passa, então, também que vai acabar tudo. E a gente Depois temos os médiums sonambúlicos, aqueles que exercem a sua mediunidade no momento da sonambulia, né? Os médiums estáticos são os que estão sempre em êxtase, esses saem completamente da consciência, né? Também não é mais muito comum nós encontrarmos esses tipos de mediunidade nos centros espíritas. Nós encontramos os videntes, os audientes, os falantes, né, os que psicografam. Aqui, os médiuns pintores ou desenhistas, que era o Gasparetto, que desenvolvia essa mediunidade linda de receber a coisa artística, né, dos espíritos. Médiuns músicos, que tocam. Muitas vezes o médium não toca instrumento nenhum, mas quando ele está no exercício da mediunidade, ele toca instrumentos. Depois, ele passa para as variedades dos médiuns escreventes. Ele vai subdividindo os médiuns escreventes. Por isso que eu estou só lendo aqui. Não adianta a gente ir um por um, porque senão nós não vamos conseguir terminar. Os médiuns escreventes. Tem o médium escrevente ou psicógrafo, que é comum, é esse que a gente mais encontra, né? Esse que psicografa, esse que a gente tem que ter muito cuidado com as mensagens psicografadas, cuidado, para não exercer em cima do médium um rolo compressor para fazer com que o ego desse médium acabe se sobressaindo de forma, né, deformada. Porque a fama, muitas vezes, deforma alguns médiums, né? Depois, os médiums escreventes mecânicos é aquele que a mão está lá escrevendo e ele está aqui falando. Alguns fazem isso, né? Os semimecânicos, aquele que também faz involuntariamente, né? Mas daqui a pouco ele está prestando atenção, daí daqui a pouco ele está involuntário. O médium intuitivo, aquele que recebe uma intuição, né? Que são inspirados. Médiuns polígrafos, que são aqueles que a escrita muda. Por exemplo, ele vai mudar a caligrafia, ele vai mudar até a língua, ele vai escrever numa outra língua. Os médiuns poliglotas, que escrevem em várias línguas. Os médiuns iletrados são os que escrevem como médiuns sem saber ler, médiuns analfabetos, que acabam escrevendo quando estão no exercício da mediunidade. Né? Depois, Carlinha, me corta a hora que tu quiser. Eu estou falando menos. Eu sei. Então, deixa eu seguir. Problema, mas pode seguir. Vou seguir. Porque, assim, ele vai falar dos gêneros da comunicação também e da importância, né? Porque, resumidamente, o que a gente está tentando trazer aqui nesse manual de Kardec? A gente está tentando formar o quê? Pensamento crítico. Dizer, gente, não acreditem em tudo. Passem pelo crivo da razão. Peguem este manual e olhem para ver se aquilo que você recebeu, porque é muito comum, as pessoas recebem uma mensagem que vai de acordo com aquilo que elas estão sentindo,
E aí começa todo mundo a passar no grupo de WhatsApp, eu pelo menos recebo um monte. Ah, será que isso é verdade? Será que foi assim? Será que não foi assado? Será isso? Ah, não, mas veio de tal lugar, então deve ser verdade. Gente, às vezes você nem precisa repassar. Você pega o livro dos médiuns, dá uma olhada, vê a linguagem, vê como foi escrito, vê mais ou menos o conteúdo, e pronto, e olha, junto com toda a obra que a gente tem de Kardec, você vai conseguir perceber se aquilo é de ordem elevada ou não, não importa de onde veio, pode ter vindo da instituição que é mais renomada no Brasil, que tem um nome gigante, não importa. Ainda assim, pode ser algo que o conteúdo seja duvidável, pronto. Porque, na verdade, a máxima nessa história toda, quando nós falamos de mediunidade, nós estamos falando de seres humanos, encarnados e desencarnados. O espírito que vai passar a mensagem através do médium é um ser humano desencarnado. Não tem o corpo físico, mas ele é um ser humano falível, ele pode ter as suas posições, ele pode ter a sua falta de ética, ele pode ter as suas ideias preconcebidas, ele é um ser humano. E o médium que vai receber essa mensagem é um ser humano, que também tem as suas... os seus desvios, muitas vezes, de caráter, que também tem a sua vaidade, que também tem o seu egocentrismo. Então, não existe mágica. Uma mensagem mediúnica, ela é uma mensagem vinda do plano espiritual de um ser humano sem corpo para um ser humano com corpo. Não existe nada de anjos, de mundo completamente sem erros. Não. As mensagens de espíritos muito elevados são raríssimas. Isso que a gente encontra nas casas espíritas, no dia a dia, é o dia a dia. São os espíritos que estão ali no dia a dia. Né? São os espíritos medianos, no mesmo grau de evolução que nós. Essa é a grande verdade. Essa é a verdade que nós precisamos aceitar, e muitos espíritas não aceitam. Muitos espíritas, quando ouvem a palavra mentor da casa, meu Deus, não pode errar, né? Então vem uma mensagem do mentor, pronto, acabou. Aí vira um monte de gente sem senso crítico, e aí é o que acontece. Aí surgem o cavalo branco, o venerando e tudo mais. Né? Aí as pessoas voltam nesse desgoverno e acham que estão sendo espíritas, né? Que a gente não sabe que elas estão, né? Porque a gente descobriu até hoje. Então, assim, é muito importante em toda a questão do espiritismo ter este olhar crítico. Não é desconfiar do outro, desconfiar de tudo, mas é comparar, estudar, olhar, perceber se aquilo faz sentido naquele contexto, né? Obviamente que não faz sentido esse desgovernante mor vir num cavalo branco para salvar o Brasil. É muito claro isso, né? Que não faz nenhum sentido. Se você quer acreditar naquilo, porque aquela foi uma escolha sua, e então bateu no seu sentimento, você achou maravilhoso que você votou nesse ser, e achou maravilhosa aquela mensagem, provavelmente você está se afinando com quem também acha que é maravilhoso. Agora, isso não está na codificação, até porque ninguém fica prevendo o futuro lá, né, Suzy? Não, não. A questão do futuro, ela... iludem-se aqueles que acham, uma mensagem que veio prevendo o futuro. Quantas variáveis existem até um futuro se concretizar? Lei de liberdade, né? Livre-arbítrio. Basta uma ação diferente, muda todo um quadro. As coisas não são assim. As coisas não estão dessa forma. Isso é uma coisa que acomoda as pessoas, né? Porque é mais fácil tu ficar aguardando uma mensagem de um pseudo-mentor, de um pseudo-médium, né, celebridade, e não agir. Porque daí aquela mensagem vem, aí tu fica lendo aquilo, fica repassando nos teus grupos aquilo, e tu não age. Cômodo, na verdade. É pensamento mágico, né? O pensamento mágico infantil. Olha, recebi o prêmio, estou aqui pensando, olha que maravilha, e tá tudo certo, tudo maravilhoso, então a espiritualidade vai resolver o nosso problema aqui social, político e econômico, então a gente não precisa fazer nada, mas não é assim. É cômodo, né? É cômodo, na verdade é muito cômodo.
E dessa forma, muitas pessoas estão vivendo. Muitas pessoas estão vivendo. Muitos espíritas entraram nesse rolo, sabe? De comodismo, de fanatismo mesmo. É uma coisa realmente muito preocupante. Aqui tem uma coisa interessante que eu grifei, num ponto que ele coloca como o segundo, o gênero e a parcialidade das comunicações. Daí ele botou várias classificações aqui, mas uma delas, sobre os médiuns incorretos. Mais ou menos isso que nós estávamos falando. Eu vou só ler essa frase aqui. Médiuns incorretos podem obter excelentes coisas, pensamentos de inatacável moralidade, mas num estilo prolixo, incorreto, sobrecarregado de repetições e de termos impróprios. Então, muitas daquelas mensagens que a gente lê, que parece que vem assim, né? Oh, o espírito tal, maravilhoso, mandou essa mensagem. Muitas vezes é um outro, qualquer espírito que se autodenomina, usa o nome de um espírito mais iluminado e passa. Daí são aquelas mensagens longas, super longas, aquele palavreado, sabe? Aquela coisa que não vai a lugar nenhum. É só tu bater o olho na mensagem, tu diz, gente, isso aqui não vai para lugar nenhum. Isso aqui é falso. Não vai a lugar nenhum. Não diz nada. Não diz absolutamente nada. Não toca o dedo em nenhuma ferida. É aquela coisa assim, enrolada, prolixa. Então, eu achei muito interessante porque é uma forma da gente ficar atenta. Não é tão difícil a gente identificar um termo prolixo que não vai para lugar nenhum, né? Bem, depois, Carla, nossa, tem tantas. Aí ele diz o seguinte, ele diz que existem médiuns que têm capacidades particulares. Por exemplo, um médium que gosta de história, que estuda história, ele vai ter, e ele é médium, ele vai ter muito mais facilidade de lidar com espíritos ligados a esse campo da história. Espíritos que podem vir contando, digamos assim, e o Kardec usou muito, né? Espíritos que narraram a história do tempo, que narraram o ciclo, né? A linha temporal. E médiuns científicos, aqueles que têm mais intimidade com a ciência, vão receber espíritos que eram ligados à ciência. Aí a sintonia, de novo falando alto, a sintonia médium espíritos. Médiuns imaginando, Suzy, eu fico imaginando o pessoal da Terra plana, né? Que espírito que... Existem espíritas terraplanistas? Devem existir, né? Deve existir. Porque é a doideira que a gente ouve. Outro dia eu vi o filósofo que não é filósofo, né, e não é formado em nada, eu não falo o nome dele para não cair o padrão vibratório. Eu sei do que ele está falando. Espiritismo. Ai, meu Deus. Que ele não tinha muita informação, mas ele não acreditava, ele achava meio exagerado. Eu falei, meu Deus, eu falei, bom, ainda bem que ele não falou muito, porque ia piorar a condição. Vai que eu fiquei com medo dele se declarar espírita, me deu até uma dor no coração. Eu falei, Jesus abençoe que some. Aí ele falou que não, aí ele desconstruiu bastante o espiritismo, mas eu fiquei mais feliz. Falei, ainda bem. Não, olha, nós estamos vivendo um momento olha, sinceramente, um momento onde o conhecimento foi escolhido como inimigo, não é? O conhecimento foi escolhido como inimigo dessa turma toda que está no poder, né, nessa turma política, mas além dessas pessoas, existe todo um bastidor, assim, de pessoas que estão artistas, né, pseudo-artistas, que estão botando o conhecimento como inimigo. Isso é uma tristeza. Eu nunca vi uma fase tão crucial como essa. Uma fase que está exigindo de nós um poder de resistência muito, muito grande. Sim. Isso é desgastante. Então, a gente tem que entender o que muitas vezes está acontecendo com os nossos corpos.
Por que que a gente, né, aí são crises de ansiedade, muitas pessoas se deprimindo, muitas pessoas com enxaqueca, muitas pessoas com insônia, e é porque o desgaste para a gente se manter dentro desse cenário não é brincadeira. Não, operando gente como eu. Toda hora eu tô operada. Conforma, que eu também já quebrei. Então, é isso, a gente tem que tentar encontrar agora as formas de nos sentir integrais. No estudo, né? Para quem gosta, o estudo é uma forma, leitura, música, amigos, encontros presenciais, não apenas encontros virtuais. Isso é importante. E, de vez em quando, ir numa casa espírita, simplesmente ir, sentar, assistir uma palestrinha e tomar um passe. Né? Porque a gente trabalha tanto, a gente faz tanta ação, que a gente esquece que a gente também precisa de um passe, né? De vez em quando, a gente precisa também dizer, hoje eu vou me ajudar, eu vou pedir ajuda. Botar um nomezinho numa irradiação é sempre útil. Legal. Eu vou pedir para a gente ir para as considerações finais. Você ainda tem muito. Porque é longo, Carla. Nossa, como é longo. Comprido esse capítulo, eu sei. É enorme. Na verdade, ele é enorme. Vale a pena ele ser estudado, porque ele é extremamente didático, né? Ele é extremamente didático. As considerações finais. Tudo que nós... deixa eu ver se aqui... aqui já terminou. Basicamente, tudo que a gente viu a respeito dos tipos de mediunidade, dos tipos de médiuns, das formas como a mediunidade pode se manifestar, basicamente, a gente precisa ter claro que o médium é um ser humano. O médium não é porque está sob a ação da sua mediunidade, está falando um espírito através dele, ou está escrevendo um espírito através dele. Não é por isso que esse médium seja especial, diferente, intocável. Não é. É um ser humano. Mesmo os pop stars do espiritismo, as celebridades do espiritismo, são seres humanos. Eles têm vaidade, eles têm ego, eles têm partido político, eles têm cor partidária, eles têm preconceitos, como qualquer ser humano. Então, a mediunidade, ela é essa ponte que liga o mundo encarnado com o mundo desencarnado, mas é uma ponte feita por seres humanos, né? Um canal de comunicação feito por seres humanos. E todos nós somos falíveis, porque nós ainda estamos no mundo de expiação e provas. Todos que estamos aqui somos falíveis. Uns mais, outros menos. A gente tropeça aqui, tropeça ali, vai tentando consertar, né? Mas o importante é que a gente esteja alerta, com o senso crítico alerta, né? Não anestesiados. Nós não podemos, nós espíritas, temos a obrigação de estar atento a tudo isso. E de denunciar as coisas horríveis que podem acontecer sob o manto do espiritismo. É a nossa tarefa. Sim. Né? Para isso a gente tá bem, né? E nos indignarmos com as questões que são justificadas. Lógico que sim. A luta social, a luta por justiça social, ela gera indignação. E é uma indignação absolutamente normal, humana, né? Aquela coisa de ficar sentado no muro assistindo o espetáculo, isso não cabe no atual momento. Nós não podemos nos dar esse desfrute de ficar sentadinho em cima do muro. Nós temos que descer de cima do muro, né? E é o que a gente está fazendo, na verdade, né, Carla? É o que a gente está fazendo. Graças a Deus, estamos aqui na resistência. Estamos. Então, gente, para vocês que nos acompanharam, esse é o Caminhos do Espiritismo. Nós somos o Sejus,
Se você gostou, clique aí, dê o seu like. Se você puder, nessas épocas, faça uma doação solidária para ajudar a ampliação aí do canal. E até a próxima semana. Um beijo grande. Um beijo, Suzy. Obrigada. Carla, um beijo a todos e todas. Até a próxima.